Boa tarde ainda, né? Boa noite. Realmente é uma honra estar aqui, sem dúvida nenhuma. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos, indistintamente, e de uma forma muito especial saudar o professor Ricardo Rabinovich, os demais professores e doutores livres dessa mesa, convidados, familiares, que percebe-se que sempre tem familiares por aqui, colegas, advogados, juízes, procuradores, promotores, estudantes. Há um só tempo, uma honra e uma grande responsabilidade, a tarefa que foi otorgada de última hora, em nome dos meus colegas, dirigir a vocês. Está difícil aqui, porque a última hora é meio complicado, mas tudo bem. Honra essa que agradeço a responsabilidade e quero suprir de forma prestimosa. Há um ano e meio, surgiu nessa universidade a nossa turma de aspirantes a doutores em matéria laboral. Chegamos aqui como se fôssemos calouros, sem ainda cogitar os encantos, desafios que a Universidade de Buenos Aires me reservava. Logo nas primeiras aulas, veio o susto. Ouvir e compreender as aulas em espanhol. Em castelhano, sem dúvida, foi um desafio que foi superado. Agora, 18 meses depois de labuta, como se diz lá na minha terra, Goiás, fazemos brincadeiras com a língua, que aos poucos se incorporou ao nosso vocabulário diário durante o período em que passamos nessa bela cidade. Ainda que muitas das bibliografias a mais indicadas não sejam sequer consultadas capas, buscamos aprender mais com cada texto lido, com os ensinamentos em sala de aula, até mesmo através das conversas com colegas de outras regiões, porque a nossa sala tem gente quase que do Brasil inteiro, bem como de outros países. Tivemos até recentemente a nossa colega Angélica, de Equador, tínhamos o Jorge, da Venezuela, e ainda continua conosco desde o primeiro, o nosso colega Guilherme Alfonso Gutierrez. A cada módulo, a Universidade de Buenos Aires mais parece um território brasileiro, além de suas fronteiras, é claro, do que a mais prestigiada das universidades sul-americanas sediada na capital argentina. É certo que somos nós, os brasileiros, que acendemos a alma desta casa, porém, ao juntarmos aos demais irmãos de Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, México, Angola, Arábia Saudita, entre outros, formamos uma fraternal comunidade em busca de conhecimento, onde cada fragmento de luz, outrora tinto, se junta e forma uma tocha flamejante que brilha entre risos, portunhóis, ansiedades e alegrias tantas. Sem dúvida, eu gosto de estar aqui. Pode ter certeza, em julho estou aqui de novo. Essa pluralidade nos permite experiências que, com certeza, não teríamos em outro lugar. Quem um dia, pelo menos para mim tem sido assim, né? Acho que para muitos também, os colegas, é dessa maneira. Quem um dia pensaríamos que pudéssemos transitar e conversarmos na condição de colegas com os irmãos de língua portuguesa ou espanhola, juízes, desembargadores, procuradores, promotores e tantos doutores. Para mim é surpresa, sem dúvida. Pois é, descobrimos de forma singela que são gente como nós, advogados, estudantes. Pessoas que hoje são mais respeitadas por mim e por alguns colegas que já conversamos sobre esse assunto, muito mais que outrora, quando éramos encharcados de preconceitos, onde nos víamos como os inalcançáveis. Portanto, só tenho a agradecer, em nome da minha turma, pela presença especial dessas autoridades que, antes disso,
antes de serem autoridades, né, são humanos de respeitável educação. Conheci algumas pessoas aqui que realmente impressionam. Outro sim, quero crer que todos os que aqui estão não vieram em busca de um título, que não são apenas mais um motivo para uma moldura se pendurar na parede do escritório, do gabinete, nem tampouco desejam colocar o DR na frente dos nomes por pura e simples vaidade. Creio que os meus colegas mais aspirantes vieram a essa casa em busca de conhecimento, um tesouro intangível por outrem. É sabido que há muitos em nossos países, alguns deles até doutores, que divulgam e acreditam que vimos aqui a passeio e o curso preparatório para o doutorado é só um detalhe. Que somos compradores de diploma e a UBA um simples mercado de títulos acadêmicos. Isso dói. E dói muito, porque essas pessoas não sabem o sacrifício que é para mim e para muita gente, creio que para todos aqui, estar aqui todo semestre. Eles falam isso porque não sabem medir, exatamente porque não têm conhecimento dos fatos. Se vocês sabem, só vocês sabem, o quanto não é fácil estar aqui durante 2 semanas. Costumo dizer que a UBA, por ser uma universidade aberta, é fácil entrar, todavia não é fácil sair daqui com o título na mão. Isso porque esta casa trata o conhecimento com seriedade. Os falastrões são os coitados, porque a realidade é outra. E a mim, tampouco aos meus colegas, esses vis comentários intimidam. É preciso estudar, pesquisar, interpretar, criar novas teorias para alcançar o tão sonhado conhecimento, que por consequência, havemos de receber um diploma de doutor. Que Deus abençoe essas palavras para todos nós. Que falem, mas falem com conhecimento de causa, não apenas com o fim único de denegrir a imagem solidificada pelas estatísticas nas quais a UBA figura como uma das melhores universidades das Américas. Deixando de lado as pedras do caminho, é preciso compreender que, quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser uma das etapas do seu plano. E para aqueles que carregam seus sonhos nas entranhas da sua alma, nenhum respeito deve ser negado a essa pessoa. Estou terminando, professor. Os obstáculos são muitos, porém, para que estes obstáculos sejam mais leves, temos nossos familiares e os nossos sustentáculos. São nossos pais, companheiros e irmãos, que em mais que uma situação têm e terão que lidar com o nosso mau humor, a nossa falta de tempo, a distância que essa viagem traz para a gente todo o semestre, né? Claro que tem uns que têm menos problema que os outros, né? Porque a tecnologia ajuda através do Skype, do Facebook, do MSN. É este elo familiar que nos dá força para seguirmos em muitas das ocasiões em que a tentativa parece que vai resultar em nada e a resistência é iminente. Mas graças a Deus tem muita gente aqui que bate o pé e continua firme. Não podemos jamais esquecer dos nossos queridos professores. Logo, fazendo uso de uma frase atribuída a Simão Bolívar, nos digo: o educador deve ser não um sábio, mas sim um homem diferenciado para a sua educação, pela força de seus costumes, pela maturidade dos seus modos, jovial, dócil, acessível, franco, enfim, que se encontre muito em que imitar e pouco que corrigir. Isso porque o mestre é aquele que de repente aprende. Foi exatamente isso que vocês, mestres e doutores, nos forneceram. Sois exemplos, não apenas teóricos, mas também postura perante a vida. Só nos resta agradecer a toda
dedicação, amizade e zelo a nós despedidas. Ademais, não há como deixar de lado o fato de que estamos juntos foi uma experiência muito rica e gratificante durante esses 3 módulos. Aqui fizemos amigos, onde uns são tão amigos que podem ser chamados de irmãos. É assim, cada um com seu encanto singular contribuiu para sermos as pessoas que hoje somos. Ontem à noite escrevi que não só de tristeza vivem as lágrimas. Isso porque, em momentos especiais como este, muitos de nós permitem que lágrimas de alegria vertam dos nossos olhos. E quando as lágrimas são de alegria, não tenho dúvidas que os anjos as transformam em diamantes que farão parte do seu tesouro emocional. Parafraseando São Francisco de Assis, finaliza dizendo que onde há amor e conhecimento, não há medo nem ignorância. Portanto, fazendo uso ainda das palavras de Allan Kardec, vos digo, adote a simplicidade por clima de paz. Continue aprendendo sempre. Esqueça você mesmo, criando alegria para os outros. Parabéns a todos os que agora concluem o 3º módulo, bem como aos que ainda têm como meta. Nosso muitíssimo obrigado. Muchísimas gracias, querido José Claudio Rosa, y en nombre de los alumnos que terminan bajo la egregia dirección del profesor doctor Gustavo Ferreira, los 3 módulos del área de Derecho Constitucional, nos dirigirá la palabra Nilton Carvalho.